Vou falar essencialmente da parte de linguagem dos nossos termos e termos técnicos ou não, mas linguagem no geral. Por que essa aula tem esse aspecto da linguagem e dos trechos que a gente utiliza, termos que a gente pode ou não falar? Porque eu penso que no serviço social a gente tem uma profissão onde precisamos ser o mais inclusivos possíveis. E aí eu sei que tem pessoas que vão discordar de mim, o que é perfeitamente natural. Por exemplo, a linguagem inclusiva de gênero, né? Você usar todos e todas. Tem pessoas que acham que isso não é relevante, isso tá super, não é mais uma questão só de língua portuguesa, é uma questão de inclusão mesmo dos gêneros. E isso tá tudo bem se você não concorda. Mas é meu papel como professora trazer essas informações sobre linguagem e sobre, principalmente, termos que estão em desuso para que você possa refletir e fazer suas considerações, né, e suas escolhas a partir do que eu vou te passar aqui. Nada aqui é fechado ou é obrigatório. É você que vai avaliar conforme o seu juízo de valor, o seu juízo técnico, sobre o que você acha melhor extrair desses cursos aqui. O que você vai extrair desses ensinamentos, tudo bem? Então vamos começar pela linguagem nos usos dos termos e palavras que podem se tratar de alguma forma de termos excludentes ou de julgamentos, tá bom? Vou dar alguns exemplos aqui e vocês vão me trazendo o que vocês acham também nos comentários. Então, sobre linguagem, o que é que a gente precisa lembrar e não deixar de levar em consideração? A Cardoso, que é uma das autoras que nós usamos nesse curso, ela fala o seguinte: as percepções reportadas nos relatórios emitidos são determinantes no desfecho dos casos de violação de direitos, com grande peso na vida das famílias envolvidas nesse contexto. O que é que ela quer dizer com isso, gente? As percepções que a gente escreve, né, são, no caso, sensações que nós tivemos, coisas que nós tomamos conhecimento e que a gente passa para o papel do nosso jeito. Então, isso a gente chama percepção, quando a gente tem uma informação e a gente vai adaptá-la para um outro meio, que seja o escrito, por exemplo, e a gente precisa dar aquela informação do nosso jeito. Dependendo da percepção que a gente fale, da forma como a gente escreva ou dos termos que a gente use, dependendo do termo ou palavra que nós usemos, essa consequência para quem está lendo pode ser maior, o impacto pode ser menor, enfim, isso pode ter variações. Não concordam comigo? Exatamente por isso é que esse assunto está nesse curso. A linguagem ela precisa ser conversada com vocês para que vocês possam refletir e observar o que está sendo colocado nesses relatórios, tudo bem? Partindo para a análise dessa figura que está na tela, a gente tem aí 4 frases, ok? E eu vou fazer assim uma breve análise dessas 4 frases, mas para a gente ter uma ideia do que é o impacto da linguagem nos casos de relatório social. A primeira frase é: a família desestruturada. Quem nunca ouviu essa frase? Atira a primeira pedra, não é mesmo? A segunda é: a casa estava desarrumada. A terceira: o senhor fulaninho tem uma conduta inadequada. A quarta: a situação se agravou devido ao comportamento de cicrano. Isso são 4 frases que aparentemente, não sei como é que elas chegam em vocês, mas aqui eu vou fazer uma análise de cada uma delas breve, e que mostra um pouco do que a gente pode abolir da nossa escrita e de formas como a gente pode tentar reescrever frases como essas para que não pareça tão ofensivo. A primeira, a família desestruturada, é uma frase clássica. Eu mesma já falei essa frase em algum momento da minha vida, até porque a gente nasce e cresce socializando palavras e expressões que para nós acaba sendo natural ou normal. E falar de família desestruturada é uma delas. Quando a gente fala desse termo desestruturada, a gente está dizendo então que o contrário seria o correto, seria uma família estruturada, não concorda? Dessa maneira, a gente precisa perceber e repensar esse termo justamente porque não há estrutura de família, vamos dizer assim,
que seja uma família, vamos dizer, padrão. Não tem na Constituição Federal dizendo que família estruturada é isso, ou não tem uma lei dizendo que família desestruturada é aquilo outro. Isso foi um conceito social que foi criado e que é reproduzido de diversas maneiras por nós. Mas o assistente social, gente, considerando que nós trabalhamos com garantia de direitos, nós trabalhamos e temos uma visão de família, de realidade social diferenciada por causa da nossa formação, eu creio que abolir esse termo seria o mais indicado. Ah, Celisa, mas eu vou dizer o quê? Então, no lugar disso, eu falaria de que forma? Família em situação de vulnerabilidade seria uma alternativa, porque vulnerabilidade é um conceito sociológico, existe conceito para isso, né? Que é uma situação, pode ser temporária, transitória, pode ser uma situação mais difícil, mas que tem também o lado das potencialidades. Nenhuma vulnerabilidade está sozinha, ela também, a pessoa, a família, esse conjunto de situações compõe as nossas vulnerabilidades e as nossas potencialidades. Todo ser humano tem esses dois pontos, né? Tem essas duas perspectivas que a gente pode observar. Então, eu penso que essa forma de nos referirmos à situação de fragilidade temporária, ou situação de risco, ou situação de vulnerabilidade, faço aqui um adendo que risco e vulnerabilidade são dois conceitos diferentes um pouquinho, então a gente precisaria saber qual é realmente o conceito de cada um se a gente for optar por usar, por exemplo, família em situação de risco, tá certo? Saindo dessa primeira frase para uma segunda, que seria a casa desarrumada, né, que a gente às vezes tende a acabar colocando no relatório sobre desorganização também, ou desarrumação, ou sujeira ou limpeza, enfim. Existem esses dois polos, né, que muitas vezes a gente, para se localizar e para colocar no relatório, a gente precisa escolher um deles, porque se a casa não está suja, ela está limpa, ou então está no meio termo. Se a casa não está desarrumada, ela estaria arrumada. Quando a gente opta por estar nos polarizando, ou seja, se não é A, é B, se não é C, é D, se não é bom, é ruim, a gente tende a reduzir muito a nossa análise, a se tornar muito simplório. E aqui, gente, eu trago mais uma vez essa questão de um termo que pode ser facilmente reorganizado, revisto, que é a questão da desarrumação, que pode ser também desorganização. Quando a gente pensa nessa parte, né, de desarrumado ou de arrumado, de desorganizado ou organizado, a gente está falando de um padrão. O padrão universal, o padrão de higiene, o padrão que a gente utiliza nas nossas casas, pode ser várias as análises que a gente faz dessa escolha, né, do profissional que escolhe trazer essa informação para o relatório. Pode ser uma opção sua com relação a eu olho para aquilo ali, eu vejo o que eu faria, né? Pode ser um julgamento, um pré-julgamento, pode ser mesmo uma coisa que sai espontaneamente, sem muito pensar. Mas o fato é que a gente não pode, nas nossas análises de moradia das pessoas, se reduzir a isso. O que é importante para um assistente social trazer, até porque a gente não é engenheiro, a gente não é arquiteto, a gente não pode, por exemplo, falar de estrutura no sentido técnico, mas a gente pode tentar levantar quais são as condições de habitabilidade daquela pessoa, daquela família naquele espaço, né? Aquela habitabilidade ali, ela é regular, ela é boa, ela é ótima. Aquela família, ela tem condições de segurança, pelo menos aparentes, naquele espaço. Não sei se vocês são, né, ou já visitaram pessoas que moram em residências de taipa. Pessoas que residem naqueles locais onde foi, né, estruturada com taipa, com aquele material muito frágil. Aquele tipo de residência é muito comum em zonas rurais ainda, interiores, às vezes até em capitais, onde tem uma periferia, né? Assim como eu já trabalhei em Ceilândia, por exemplo, no Distrito Federal, existiam casas de taipa, né? E praticamente a 20 quilômetros de Brasília. Uma casa de taipa, ela não tem a mesma condição de segurança, ela não oferece condições de segurança, ela não tem, né, por exemplo, uma forma de barrar insetos, animais que possam entrar, escavacar ali. São muitos os fatores que trazem a insegurança e a vulnerabilidade para uma residência nessas condições.
E é isso que a gente precisaria avaliar, né? A questão da habitabilidade, da segurança, da estrutura, de como essa casa é organizada no sentido de ofertar qualidade de vida e não ficar nos atendo a uma pia cheia de prato para lavar, a uma situação que a casa está cheia de roupa pela casa. São coisas muito pequenas para a gente olhar, quando o que é mais importante é olhar o todo, é olhar o maior que está por trás, né? Ali, que está estruturando aquele local de moradia, tá certo? Então é nesse sentido que eu gostaria de que vocês pensassem. A terceira questão é a conduta das pessoas, que está muito ligado também à frase 4. Quando a gente especifica que fulano tem um comportamento inadequado, nós estamos dando uma sentença. Né? E a gente precisa olhar para o nosso lugar de assistente social e perceber que esse não é definitivamente o nosso papel ali. Dar sentenças é destinado, né? É papel, é atribuição de um profissional de direito que está no cargo de juiz de direito. Não existe outro profissional que dê sentenças. Né? O médico ele pode dar pareceres, assim como nós damos pareceres. São opiniões técnicas, mas sentenças mesmo a gente não tem como emitir, porque a gente não está no lugar de juiz. E eu vejo que esse tipo de frase, fulano tem um comportamento inadequado, não sei quem fez isso, então é uma pessoa imatura. Isso são frases que a gente pode ter e falar no nosso cotidiano pessoal, mas assim, chegando no nosso cotidiano profissional e passando informações para o papel, que vai passar por outras pessoas, que vai chegar em outros órgãos, que vai ter impacto nas decisões que podem ser tomadas para um indivíduo ou família. Quando a gente faz isso, a gente está levando para frente um julgamento moral e uma informação que é um juízo de valor nosso. Porque se um fulano é inadequado, ele é adequado para quem então? Né? Então, se eu tenho um comportamento inadequado, porque, por exemplo, eu sou mãe e aí eu deixo meus filhos com minha mãe para sair à noite. Isso é inadequado para você, mas não é para mim. Então, são julgamentos de valor muito subjetivos. Então, não vale a pena você ficar se atendo a isso, sendo que o seu ponto de análise precisa ser sempre o bem-estar daquela pessoa, o risco que aquela decisão pode causar. Isso sim são questões que o assistente social pode levar em consideração, mas jamais fazer com que isso se torne um julgamento vazio. Porque se você diz que o comportamento de fulano é inadequado, você vai precisar justificar por quê. E aí é que está o porquê de você analisar bem antes, para tentar ver se essa vai ser a sua frase mesmo ou se você vai ter condições de argumento para validar isso. Tudo bem? Essas são as minhas considerações. No slide 17, nós temos termos frequentemente usados ainda, né, pelo senso comum, pela população em geral, mas que nós, assistentes sociais, precisamos ter cuidado. Exemplos de alguns aí estão na tela. O lado esquerdo com X seriam termos onde a gente já pode abolir da nossa escrita profissional e substituí-los pelos do lado direito, que tem a estrelinha verde. Tudo bem? Um exemplo desse, eu não vou falar todos, mas pessoa deficiente. Esse termo ele já não é tão utilizado mais, né? Dependendo da situação, pode ser utilizado para você não cair em redundância no texto, né? Mas, no geral, você precisa usar pessoa com deficiência. Esse é o termo correto, estipulado pela OMS. Pessoas com necessidades especiais, isso também já foi usado, hoje não é mais. Portador de deficiência também não, né? Isso seriam utilizados o termo geral, pessoa com deficiência. E aí, dependendo das deficiências, claro que você vai especificar. Mas aí no seu slide você vai ver alguns exemplos disso. E a gente pode comentar isso no grupo, enfim, a gente pode fazer outros debates sobre isso, mas eu gostaria apenas de mostrar mesmo. Inclusive, o termo pessoa com deficiência foi crivado pela ONU, desculpa, eu falei OMS, mas não, foi crivado pela ONU. E aí está, por exemplo, nesse slide 18, o motivo pelo qual a ONU trouxe essa mudança de um termo que poderia ser portador de deficiência, mas deixou de ser para ser pessoa com deficiência. Já passou por pessoas com necessidades especiais, não foi mesmo?
e agora é pessoa com deficiência. Então, esses termos vão mudando, nós também precisamos estar atentos a isso. E o próximo slide, que é o slide 19 dessa aula, vai trazer exemplos de linguagem onde se destaca o estereótipo de gênero, tá certo? Essa é uma questão também que a gente vê muito em relatórios. Os estereótipos de gênero trazem comportamentos socialmente esperados de determinadas pessoas por conta do seu sexo, da sua sexualidade. Ou seja, se espera da mulher determinados comportamentos, se espera do homem determinados comportamentos, e isso é construído socialmente para além do biológico. E isso é o que a gente vê aqui também nos relatórios onde a gente analisa, relatórios de colegas que a gente acaba lendo no trabalho. Existem, às vezes, frases onde isso é reforçado. Quem nunca ouviu a frase, isso pode também ser falado, viu, gente? Não é só nos documentos que a gente vê, não. Essa frase que eu vou falar agora é um exemplo. Fulana parece muito mais velha do que ela é, gente. Quem nunca ouviu essa informação, né? Quem nunca esteve numa conversa e falou sobre isso, que fulana parece tão mais velha, fulana está acabada. Então, assim, essas questões, elas trazem no seu interior alguns estereótipos que traz justamente esse papel da mulher de estar eternamente arrumada, estar eternamente jovem, onde se é cobrado quando a gente não pinta o cabelo, quando a gente não aparece de cabelo branco, né? Porque se aparecer de cabelo branco, tá acabada. Mas os homens, eles têm os cabelos brancos deles e nem sempre isso é visto, né? Eu acho que a maioria das vezes é visto como um charme, como uma coisa positiva, como algo que é destaque para a aparência do homem. E para nós é visto como desleixo. Isso é um exemplo, tá certo? Mas é um exemplo onde também nesse slide que vocês veem agora, o slide 20, ele traz também outras formas de expressar essa fala de estereótipos, onde a gente reforça estereótipos sociais de gênero. Um deles é: a fulana de tal não cuida bem da casa nem dos filhos. Isso eu já vi em relatórios, né, emitidos por assistentes sociais. Um julgamento moral, e aí eu volto a dizer, se você está afirmando isso, precisaria ter um argumento plausível para que você diga que fulano não cuida bem. Porque se você só fez uma visita, se você só fez uma intervenção, se você só viu fulana uma vez, não teria condições técnicas de você ter esse tipo de conclusão. E eu digo mais, talvez num acompanhamento de anos também, você não tenha condição de fazer uma conclusão tão forte como fulana não cuida bem. Mas, digamos que num acompanhamento de anos você possa sistematicamente estar com essa pessoa, você tenha muitos elementos, você tenha um contato muito próximo e frequente por conta do trabalho de acompanhar, e aí você tenha condições de ter uma opinião mais forte ou mais, não digo nem forte, mas mais fundamentada, onde você tenha como fazer afirmações mais efetivas.